olha aí, meu amigo, finalmente o conclave terminou. Finalmente não que ele foi muito rápido, não é apenas no segundo dia. Pouquíssimo provável um conclave acabar no primeiro dia, essa é a verdade, mas um dos mais rápidos da história, pois é. E o senhor Robert Prevost, o cardeal, então o cardeal, foi eleito no, sei lá, quarto escrutínio, no final das contas, uma votação muito rápida, de fato, e assumiu o nome de Leão XIV. Pois é, foi na tarde de hoje, dia 8 de maio, que a votação se encerrou, a fumaça branca apareceu, depois o Habemus Papam, e aí a aparição do Prevost como Papa Leão XIV pela primeira vez, e aí a grande questão, quem que é esse cardeal que estava fora das principais apostas, não era o mais papável dos nomes, embora sim fosse cotado aí, vamos lá, entre os 10 favoritos, entre aspas, para ocupar o cargo, para ocupar o trono de São Pedro. Vamos conversar sobre isso então, o que esperar de Leão XIV agora, qual tipo de política ele vai adotar, política eclesiástica ele vai adotar a partir daí. Eu já adianto, ele é um cara de meio caminho, não é tanto nem pro lado do Francisco, nem tanto mais pro lado conservador. Vamos tratar desse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, o cardeal Prevost, né, Robert Francis Prevost, era ainda colocado nas listas como o papável, como um possível papa. Mas nas cabeças estavam lá o cardeal Perolan, o cardeal Tagle lá das Filipinas, estava também o cardeal lá de Jerusalém, o patriarca de Jerusalém, esqueci o Pizzaballa, né, o cardeal Pizzaballa. Alguns torcendo pelo Robert Sarah, que seria uma linha muito mais conservadora, sem sombra de dúvidas. Então, esse aqui não estava sendo assim um grande candidato cotado. Mas, pela velocidade da eleição como aconteceu, eu imagino que o cenário foi o seguinte. Primeiro dia, né, teve o primeiro escrutínio que foi no início, no dia de início do conclave, a primeira fumaça preta. Então, provavelmente, o que eu acho que aconteceu? Dois candidatos fortes desses grandes papáveis que ficaram mais ou menos empatados. E a verdade é que para um papa ser eleito, ele precisa ter 2/3 dos votos. Eu costumo comparar com a eleição aqui no Brasil para presidente, por exemplo, e para outros cargos também. Você tem no segundo turno uma maioria simples, então quem fizer, ou no primeiro turno também, é uma eleição de maioria simples. E especialmente no segundo turno, o que você tem? Você tem uma eleição que se pauta não pelo desejo dos eleitores, mas sim por quem tem a menor rejeição. Então não é quem é mais amado pelo eleitorado, é quem é menos rejeitado. Então é uma eleição que acaba tendendo muito para uma divisão, como tem acontecido no Brasil, diga-se de passagem. A eleição majoritária que acontece lá no conclave, a eleição para o Papa, exige 2/3 dos votos em um candidato para que de fato ele seja eleito, a não ser que demore muitas votações e muitos dias, aí a regra muda. Mas essa é uma escolha de conciliação. O candidato que é eleito não é eleito por ser mais ou menos reprovado pelos outros, mas sim por ele ser um candidato mais aceito pela maioria dos cardeais. Então, isso tende a garantir à igreja um governo mais tranquilo, um governo em que não haja muitos atritos com os bispos, com os cardeais da igreja. Então, é uma solução que é muito interessante nesse sentido. A partir daí, o que eu acho que aconteceu na votação que elegeu o cardeal Prevost como Leão XIV? Eu acredito que no primeiro escrutínio, dois nomes fortes ficaram mais ou menos equivalentes, e aí os cardeais perceberam que a coisa não iria andar a partir dali, esses dois nomes iriam se anular, e talvez o cardeal Prevost tenha aparecido como uma terceira opção nessa primeira votação, com um pouquinho de votos. Mas aí cardeais de ambos os lados olharam para ele e falaram: nesse aí eu votaria.
Então, eu acho que o meu candidato preferencial não vai conseguir a maioria, é um candidato de divisão na igreja, então eu vou votar nesse que pode ser um candidato de conciliação. Dos escrutínios de hoje de manhã, dia 8 de maio, ainda fumaça preta, mas eu acredito que os votos foram migrando a partir daí para o cardeal Privost até que ele conseguisse os 2/3 dos votos e pela velocidade que a coisa aconteceu, provavelmente ele foi visto muito rápido por todos como um candidato de conciliação, o que me leva a crer, e também pelo histórico dele, que ele é um candidato meio termo, vamos colocar assim. Não é o Papa Francisco, em matéria de, vamos colocar, progressismo, eu não gosto dessa palavra para o Papa, mas com uma visão assim, um pouco mais aberta em relação a vários temas, mas também não é um conservador como Robert Sarah. Por exemplo, se você pegar aqui a primeira aparição pública do cardeal, agora do Papa Leão XIV, ele está usando as vestes tradicionais. Não sei se ele está usando os sapatos vermelhos, que aqui não dá para ver, mas ele está usando as vestes tradicionais. Se você olhar, Bento XVI usou vestes similares, esse mesmo tipo de vestimenta de paramento que é próprio do Papa. Se você olhar a primeira aparição pública do Papa Francisco, ele não estava usando esses trajes, ele usou só a batina branca do Papa, não usou essas vestes aqui próprias para este momento. Então, já é um sinal que mostra que o Leão XIV está alinhado um pouco mais com a tradição da igreja, de manter os costumes, manter a prática habitual da igreja, não quer uma ruptura. Ele também deu a bênção Urbi et Orbi, que é prevista também para essa aparição pública do Papa, e também com frequência ele aparece dessa sacada e dá essa bênção ao povo que está ali na cidade, né, na Urbi, na cidade, e ao povo do mundo também é uma bênção para o mundo, ao Orbe, ao globo, né? Então, o Papa Leão XIV deu essa bênção. Papa Francisco não tinha dado essa bênção, deu uma bênção simples apenas quando ele foi eleito, quebrando o protocolo, quebrando a tradição. Leão XIV não, ele se manteve mais estável em relação à tradição milenar da igreja. Tá? Tudo bem que essa tradição aqui não é milenar, né? Da aparição do Papa, dando a bênção ali, é uma coisa um pouco mais recente na história, mas é uma tradição longa ainda assim. Contudo, ele tem, é claro, né, uma participação ali histórica, como ele é membro dos agostinianos, então ele é um frade, e aí virou sacerdote, depois o caminho no episcopado, mas enfim, é um missionário da América Latina, trabalhou na América Latina, ele é americano, é de Chicago, mas trabalhou grande parte da vida dele no Peru, e enfim, ele tem muito essa pegada mesmo de trabalho missionário, de trabalho pastoral e etc. Deve seguir nesse rumo, não deve fechar as portas abertas pelo Papa Francisco, vamos colocar assim, mas ele não vai seguir, digamos, abrindo mais portas, ele vai mais ou menos manter o que se tem por aí. E ele é um Papa razoavelmente jovem, 69 anos, assim, se ele, digamos, se ele falecer com a idade do Papa Francisco, ele tem 20 anos de governo na igreja pela frente ainda. É um tempo considerável, então tem muita lenha para queimar o novo Papa, o que garante uma estabilidade boa para um governo desse tipo mesmo, de meio de caminho, nem tanto para um lado, nem tanto para outro, para conciliar. Existe um sentimento de divisão na igreja, que eu não sei se é muito real, mas o sentimento existe. Talvez o Papa Leão XIV consiga, de fato, conciliar diferentes alas da igreja para chegar a uma igreja mais coesa lá no final do pontificado dele. Algumas coisas são curiosas em relação a Leão XIV. Por exemplo, ele foi pouco tempo bispo. Ele foi ordenado bispo em 2014, aliás, foi em 2014 mesmo que ele foi ordenado bispo, agora eu não me lembro. Mas ele ficou pouco tempo como bispo, acho que uns 10 anos apenas. Sendo que, como cardeal, ele ficou menos de 2 anos, o que é pouco. Bento XVI ficou quase 30 anos como cardeal antes de ser eleito como papa, ficou 29 uns quebrados. Então, veja que ele tem uma carreira eclesiástica, vamos colocar assim, muito menor. Agora, como ele é tão conhecido assim dos cardeais, de maneira geral? Ele foi prefeito do dicastério para os bispos, como se fosse um ministério que controla ali a questão de nomeações de bispos, acompanha os bispos e tudo mais. Ou seja, ele provavelmente era muito conhecido dos bispos e dos cardeais, por causa desse cargo dele.
o que favoreceu a eleição no final das contas. Mesmo com pouco tempo de Cúria Romana, alguns poucos anos como membro da Cúria, nesse dicastério e em outros trabalhos também, mesmo com pouquíssimo tempo de cardeal, ele nunca participou de um conclave. Se você pegar a história do Papa João Paulo II, ele votou no Papa anterior, né, no João Paulo I. E o Bento XVI votou na eleição do Papa João Paulo II. E o Francisco votou na eleição do Papa Bento XVI. É comum que o Papa, antes de ser eleito, já tenha participado de outro conclave. Pelo menos um. Agora, o Leão XIV, não. É o primeiro conclave que ele participou e já foi eleito. É um cara realmente novo dentro da estrutura principal da Cúria Romana. Pode ser também que os cardeais queiram isso. Um pouco de ar fresco. Uma mentalidade que já não está ali muito viciada em anos e anos, décadas de Cúria Romana no estilo antigo. Um papa de uma origem diferente, que tem dupla cidadania, cidadão norte-americano, cidadão do Peru, cidadão do Vaticano também agora, no fim das contas, chefe de Estado do Vaticano, que tem essa visão mais de global mesmo, aquela coisa do um cidadão do mundo, e que vai trazer um pouco de ar fresco para a igreja, sem sombra de dúvidas. Mas me diga aí, o que você achou dessa eleição, desse resultado? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.